Boa noite, pessoal. Eu sou Marcele Minho, sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada e estou aqui com vocês hoje para realizar mais essa doutrinária virtual em tempos de pandemia. Que a gente possa se conectar pelo coração, que os espíritos de luz possam nos iluminar nesse momento e que a gente esteja aí conectado com os nossos anjos da guarda, né? Na busca de poder ter insights e de poder se apropriar do que for dito aí para a melhoria de cada um. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma grande oportunidade sempre a gente ler e estudar e se preparar para realizar uma palestra. Eu entendo isso sempre como um presente, que possamos estar aqui todos juntos e conectados. Vamos lá. O tema de hoje, a gente vai conversar sobre o julgamento final. Bom, esse é um texto, né? É o último texto do capítulo Petições do Evangelho da Gênese e traz para a gente uma reflexão aí bastante bacana sobre o que a gente chama, né, de juízo final. E se a gente parar para pensar assim rapidamente sobre isso, a gente vê que essa ideia do juízo final está no imaginário de muitas pessoas relacionado a um evento apocalíptico, né? Onde a Terra é destruída. Aliás, aqui na minha casa, meus filhos adoram esses filmes apocalípticos, assim, de que a Terra é invadida, de que um grande tsunami inunda vários países, enfim. A gente tem muito essa ideia aí no imaginário, né? De que a Terra, de que esse julgamento final relaciona com a questão de um apocalipse onde a Terra é destruída. Mas será que de fato isso faz sentido? E o Espiritismo trouxe para a gente, né, essa clareza de que a gente precisa sempre raciocinar em cima das informações, né? E que a razão é de fato o melhor caminho para a gente compreender as coisas e evoluir intelectualmente e também moralmente. Então, eu trouxe aqui algumas questões que são abordadas na Gênese para poder a gente refletir de fato se faz sentido essa ideia de que o julgamento, dessa ideia de julgamento final, né? Esse dogma que foi passado na igreja de que em algum momento a gente ia ter, a Terra ia ser destruída e as pessoas iam ser aí selecionadas para uma condenação eterna ou para uma vida eternamente também de felicidade, digamos assim. E aí eu trouxe aí algumas perguntas. A primeira é: será que faz sentido isso, a gente entendendo, né, que a Terra não é sozinha no universo? A gente pode até compreender que esse entendimento fosse possível quando há milhares de anos atrás, quando a gente sabia que só tinha a Terra, né? Mas hoje, né, hoje eu quero dizer, desde que a gente sabe de que veio esse esclarecimento de que existe aí vários mundos, né? Que existe uma pluralidade de mundos, que cada mundo a gente entende que existe uma progressão entre eles de acordo com o desenvolvimento moral. Não faz sentido a gente entender, a gente achar que só existe a Terra no universo e que ela vai ser simplesmente destruída. Até na Gênese traz essa reflexão como sendo, inclusive,
uma alegoria, né, utilizada, que de fato Jesus não conseguiria passar para a gente todas as informações se de fato a gente não tivesse um conhecimento prévio sobre a ciência. E esse esclarecimento da ciência só veio de fato depois. Então, com essa clareza aí de que não estamos sós, de que existe aí muitos mundos e hierarquicamente organizados do ponto de vista moral, de fato, não faz sentido a gente pensar assim desse jeito. Uma outra coisa que eu achei bem interessante que traz no texto é essa questão das mulheres grávidas, né, dos espíritos que acabaram de nascer. Que sentido isso teria se esses espíritos não tiveram a oportunidade de viver essa experiência aqui na Terra, nem de fazer boas escolhas, nem de fazer más escolhas, e como é que eles iriam ser separados, né? Tomando ao pé da letra aí a ideia de que chegaria um momento onde seriam separados os espíritos bons e os espíritos ruins. Como é que eles iriam ser enquadrados, digamos assim, se eles não tiveram oportunidade de viver a experiência aqui na Terra. E, por fim, o questionamento que, para mim, é mais... que me toca mais, né? É essa questão da misericórdia divina. Essa ideia de julgamento final, né, como é trazido do ponto de vista dogmático e alegórico, é inconciliável com a bondade divina, porque a gente sabe que Deus é misericordioso e que não faz sentido aí ele condenar eternamente um espírito por uma situação ou uma atitude aí equivocada. Então, de fato, o que a gente vê é que essa ideia relacionada ao julgamento final o fim da Terra é contrária à razão, né? Contrária àquilo tudo que a gente aprendeu, que a gente sabe aí sobre o espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a possibilidade de reencarnação, sobre essa certeza aí da misericórdia divina. Mas então, gente, o que é que quer dizer, então, esse trecho aí da Gênese que fala do julgamento final, né? O que é que traz qual é de fato o seu entendimento? É fato que a progressão é da lei da natureza, né? Santo Agostinho, inclusive, fala no Evangelho de que como é que ele diz? Que há muitas moradas na casa do Pai, né? Trazendo aí essa evidência da progressão dos mundos. É fato que quando os espíritos habitam, né, na verdade, os planetas, eles evoluem moralmente e também fazem o planeta evoluir materialmente. Então, o que é que traz para a gente como isso? O que é que muda, né? O que muda é que, na verdade, a Terra ela vai deixar de ser um lugar, né, de prova e expiações para ser um planeta de regeneração, né? E o que é que isso quer dizer? O que é que isso tem impacto com a gente, né? Significa que aqui não mais vai comportar, digamos assim, espíritos que não estejam compatíveis com a condição moral desse planeta. E eu vou pedir licença para ler para vocês esse parágrafo do texto da Gênese, porque é bem representativo em relação ao que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte: devendo o bem reinar sobre a terra,
é necessário que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam trazer perturbação dela sejam excluídos. Deus deixou-lhes o tempo necessário para a sua melhoria. Mas, tendo chegado o momento em que o globo deve se elevar na hierarquia dos mundos, pelo progresso moral de seus habitantes, a estada como espírito e como encarnados nele será interditada àqueles que não aproveitaram as instruções que estiveram livres para ir receber. Serão exilados em mundos inferiores, como o fora outrora sobre a terra, os da raça adâmica, ao passo que serão substituídos por espíritos melhores. É essa separação a qual Jesus presidirá, que está figurada por as palavras do julgamento final. Os bons passarão à direita, os maus à esquerda. E aí, a gente já sabe, esse texto aí remete àquela passagem no Evangelho, né? Que fala que fora da caridade não há salvação, onde existe aí a pergunta que você me fez o bem, você deu a de comer, você deu ao que beber, mas e o Espírito pergunta, quando foi que eu fiz isso? E Jesus fala, quando você deu ao seu irmão, você está dando a mim, né? Então, a gente tem aí essa clareza nesse texto, o que de fato é esse momento de julgamento final, que não é algo que é da agora, né, gente? Você vê que isso já está aqui no texto de Kardec, né? Há muitos anos atrás, e é algo que a gente precisa lidar com isso de forma urgente. Como foi falado aí no texto, isso é algo que já aconteceu, né? Essa semana mesmo, esse final de semana, eu estava conversando com meu marido sobre essa questão do processo de migração dos mundos e sobre esses espíritos que vieram de capela, né? Que é o que eles chamam aí no texto da raça andâmica, que vieram de capela porque lá eles já não estavam mais não tinham mais essa compatibilidade moral com o planeta e vieram para cá, encarnaram nos primeiros corpos aí do homem mesmo, né? Para que pudesse aí povoar a Terra e trazer para eles trazer para a Terra e viver essa experiência aqui na Terra. Imaginem que eles eram espíritos de um planeta mais evoluído, né? Que tinham inclusive evolução do ponto de vista de tecnologia, se é que assim que a gente pode chamar, mas enfim, era um planeta mais evoluído do ponto de vista intelectual e moral, e eles vieram para aqui, para esse mundo, e encarnaram nos corpos e na matéria daqui desse mundo, um mundo muito mais, como é que eu posso dizer, um mundo que, até do ponto de vista da matéria, diferente do que eles viviam lá, né? Porque, de fato, o tempo deles se esgotou lá no mundo. E aí, a gente conversando, falando que anos depois, né, muitos espíritos vieram de capela, né? Também com outros espíritos vieram de capela com essa missão também de encarnar aqui na Terra e que acabaram por ajudar a evoluir a Terra, né? Acabaram por trazer conhecimento para cá. E eu estava dizendo aí que parecia um contrassenso a gente ter espíritos que fossem evoluídos lá, não fossem evoluídos o suficiente lá, vir para aqui e acabar ajudando a Terra. Mas aí ele me deu um exemplo muito bacana que vale a pena compartilhar com vocês, que é o seguinte:
Imagine que eu sou um aluno com baixo rendimento na faculdade e eu vou ser colocada agora no primário, né? No ensino fundamental, atualizando aí pela questão da educação, no ensino fundamental, e aí eu, sem dúvida, eu vou trazer aí muito mais conhecimento no ensino fundamental do que eu tinha lá no... Eu vou ser um ótimo aluno do ensino fundamental, digamos assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que nada acontece sem os olhos de Deus, né? E tudo tem o seu propósito e tudo é aproveitado. O espírito não conseguiu evoluir lá, veio para aqui para a Terra, fez o seu papel, seguiu o seu caminho de evolução. Os que lá conseguiram ficar também seguiram o seu caminho de evolução, mas tudo está em mutação, né? E essa clareza desse texto, para mim, o que traz é que, de fato, a Terra passa por esse momento onde ela não vai ser mais esse lugar onde os espíritos vêm para poder espiar os seus erros, né? Mas é um lugar onde os espíritos vão vir para ajudar e contribuir para a prática das leis de Deus, né? Ela deixa de ser um lugar onde os espíritos deixa de ser um lugar onde prolifera o egoísmo, onde prolifera o orgulho, onde o sistema de valores é pautado nas questões materiais, para ser um lugar onde reine o amor. E essa semana a gente estava conversando aqui, a gente tem muito a aprender, né? Sobre esse momento aí da Terra. Essa semana a gente estava conversando aqui em casa na hora do café sobre a questão das vacinas no período de pandemia, que não tem vacina para todo mundo, que não chegou a vacina, enfim. E que por que não se comprava as vacinas, e meu filho, uma caçula, que tem 10 anos, falou assim, não estou entendendo como é que a gente está no fim do mundo, arriscado ao mundo acabar e todo mundo morrer com essa doença, e as pessoas e as empresas ainda vendem as vacinas. Isso deveria ser distribuído gratuitamente para todo mundo. E com a ingenuidade dele, né, a ingenuidade de que, enfim, sem entender esse sistema que a gente vive, eu fiquei sem resposta para ele. E a gente vê aí o quanto a gente tem, muitas pessoas têm pedido a oportunidade de seguir no caminho do amor nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente vê aí relatos de corrupção envolvendo as questões da pandemia, de uso da pandemia para autopromoção. Enfim, gente, muito egoísmo, né? No cenário onde a gente está vivendo, onde tantas pessoas estão morrendo, outras tantas estão sofrendo, né? Outras tantas perderam seus entes queridos. A gente ainda existe aí pessoas onde de fato simplesmente querem se beneficiar nesse momento. E isso é muito triste, né? É a prova que de fato a Terra ainda não é esse lugar que reine o amor, e que urge que essas questões, que de fato urge que a gente possa contribuir para isso de uma forma mais efetiva. E aí eu gosto sempre de trazer aí essa reflexão. Outro dia eu assisti uma palestra de uma espírita falando sobre
fluido cósmico universal, né? E foi muito bacana porque ela trouxe para a gente não só a questão, como é que eu posso dizer, científica, do que seria o fluido conceitual, mas o que é que isso mudava na vida da gente, né? E eu sempre tenho essa leitura também. Tudo que eu leio, eu sempre procuro pensar assim, poxa, o que é que a gente pode aprender com isso? E diante desse contexto, o que a gente pode aprender, né, com esse entendimento do julgamento final como um momento aí da Terra de transposição para mudança para um mundo de regeneração, onde os espíritos com condição moral não vão mais poder aqui reencarnar, conforme eu li para vocês com essas palavras bastante contundentes. Depois que eu li esse texto, eu fiz duas reflexões, né? Que eu acho que o que traz para a gente em termos de aprendizado, primeiro é a esperança, né? A esperança de que, de fato, a gente pode recomeçar, né? A esperança de que a gente não vai simplesmente ser julgado pelos nossos erros do passado e simplesmente condenados, né? De que a gente tem a chance ainda de recomeçar e de realizar na gente as mudanças que são necessárias. Que a gente tem ainda a mudança de direcionar os nossos esforços para a prática da caridade. E da caridade, aí eu não estou falando só dessa caridade moral, mas da caridade material, mas sobretudo da caridade moral. Esse entendimento aí de que a gente sempre há tempo de a gente se arrepender e seguir em frente, né? Seguir em frente no nosso caminho de evolução. E de que a gente, esperança de que a gente pode contar, né? Com os espíritos, com a misericórdia divina, de que a gente não está só nesse caminho aí de busca por evolução. Essa mensagem de esperança, para mim, se contrapõe bastante à ideia de um final, né? Apocalíptico, onde você não tem chance. Não. A ideia que a gente traz do julgamento final, que traz na Gênesis, é a ideia de que a gente pode se transformar, né? De que a gente tem a esperança de continuar esse processo aí de evolução. E o outro ponto que me chamou a atenção é que a gente não tem tempo, tá, gente? É o senso de urgência. Lendo um texto como esse, que foi escrito há muitos anos atrás, a gente vê que a gente, de fato, não tem mais tempo. Não tem mais tempo para adiar as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida. E que a gente precisa encarar elas de frente, né? Não dá para a gente ficar perdendo aí a oportunidade. Não dá para a gente ficar dizendo assim, na próxima encarnação eu resolvo isso, né? Não dá para ser assim. A gente precisa, de fato, encarar de frente aí os nossos problemas e enfrentá-los, né? Na tentativa de aproveitar ainda essa encarnação que a gente está vivendo agora, porque não sabemos aí como será a próxima, né? E eu falo isso, assim, por experiência própria, né? A gente não pode se enganar e achar que nós, espíritas, que vivemos uma vida equilibrada, sem muitos excessos, em família, fazendo bem, sendo trabalhador do centro, a gente não pode
se enganar achando que a gente está vivendo uma vida que deveria viver e que está fazendo o máximo que pode. A gente tem que estar sempre refletindo se de fato a gente não pode melhorar, né? E quais são os aspectos que a gente... Se não pode, não, que a gente pode. Quais são os aspectos que a gente pode melhorar. Eu vou dar um exemplo para vocês. As oportunidades estão aí, né? Gritando na nossa frente. Eu sou uma pessoa super alérgica. E de uns meses, de final de dezembro para cá, eu tô com alergia na mão esquerda. E essa alergia, tudo indica que seja por conta do álcool em gel em excesso, mas enfim, só é em uma mão, na outra não, né? E isso tem perdurado. Eu já fui no médico, já usei remédio. Quando usa o remédio, melhora. Quando para de usar o remédio, volta de novo. E isso é bastante irritante, porque coça, incomoda, a mão fica ressecada, enfim, é péssimo. E aí, essa semana passada, eu assim, tomei uma decisão, sabe? Eu pensei assim, poxa, eu preciso resolver isso. Encarar essa situação de frente. Não posso ficar achando que isso aí é por causa do álcool em gel, né? Entendendo aí tudo que eu... Entendendo não, mas assim, juntando aí tudo que eu conheço sobre o funcionamento da gente, das doenças, como as doenças também refletem o nosso estado, o estado de frequência mental. Eu preciso tomar uma posição em relação a isso e, assim, enfrentar isso para resolver de uma vez por todas. É fato que as alergias, né, a maioria das alergias tem aí um fundo emocional. E aí, sábado eu fui fazer uma caminhada e decidi no caminho de que eu ia dar um tema à minha caminhada, que seria pensar sobre essa questão, né? O que é que está na minha vida me incomodando tanto que está fazendo eu ficar com essa alergia na mão que não fica boa, nunca. Então eu comecei a caminhada, né, fazendo oração, pedindo aos espíritos de luz aí que me acompanham, que pudessem me ajudar nesse processo. E eu digo a vocês, durante o caminho, fui pensando o que é que estava bom, o que é que não estava bom na minha vida. Aí pensei há quanto tempo que existem essas situações. Fui na infância, enfim, fiz uma viagem total, caminhando e pensando e refletindo. E ao final de 40 minutos, eu cheguei a um diagnóstico do que é que estava errado, né? O que é que eu poderia, de fato, transformar para que eu pudesse ter um estado mental mais tranquilo e que isso faria com que eu ajudasse aí nesse processo de recuperação da minha alergia. E eu gastei apenas 40 minutos. Mas até isso foi um processo de decisão. Quanto tempo eu fiquei, né? Que sem encarar de frente isso. E aí você vai me perguntar, Marcela, e aí resolveu o seu problema? Você agora sua mão não coça mais, tá tudo... Não, claro que não. Mas eu já consigo lidar com isso de uma forma melhor, né? Toda vez que minha mão agora começa a coçar, eu já consigo perceber o momento que eu tô, o que é que tá me fazendo eu ficar agoniada, estressada, e eu já tô conseguindo lidar melhor com isso. Porque tudo é um processo, né? A irmã se nos ensina que a evolução não pode ser, não é nada que você pule degraus, a evolução é degrau a degrau. Então, o entendimento do que está acontecendo com a gente. E aí a gente é o primeiro passo e a gente vai conseguindo alcançar os recursos e alcançar e desenvolver. Eu estou dando esse exemplo, gente, bem pessoal, para que a gente possa
é de fato tomar essa atitude, sabe? E entender que a gente não tem tempo mais. Para que a gente possa ficar adiando de resolver as questões da gente emocionais. Minha mãe dizia isso, né? Não há evolução espiritual sem evolução emocional. Porque no final das contas a gente precisa dar conta das nossas coisas, do ponto de vista emocional. E aos poucos ir entendendo isso. E assim é com as alergias na mão, com os remédios que a gente toma para dormir, né? Com a infinidade de remédio que se toma porque sente alguma coisa e aí já vai tomar um remédio porque trata aquele sintoma, mas muitas vezes a gente nem consegue compreender o porquê que está sentindo aquilo. E às vezes precisa mesmo, né? Por questão química, a pessoa precisa de um remédio para dar esse suporte a ela, para que ela consiga se recuperar, mas que isso seja um recurso, né? E não simplesmente a solução. Porque a solução não está no externo, a solução está dentro da gente, né? E para a gente evoluir, para a gente ser espíritos que têm uma condição moral de viver aqui na Terra, a gente precisa desse esforço, dessa atenção e dessa dedicação de tempo para pensar nas nossas questões, né? Isso é fundamental. E diante disso, o que eu posso dizer assim é que a gente precisa estar focado aí nesse orar e vigiar. Essa frase me parece bastante oportuna para o que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando de progressão da Terra para um mundo de regeneração, a gente está tratando de evolução moral dos espíritos, da prática do bem. E aqui na Terra, ela ainda é um lugar onde a gente tem muitos assédios, né? Muitos assédios para a gente viver uma vida meramente material, muitos assédios para que a gente possa ficar se enganando, né, do ponto de vista emocional, de que a gente está bem, de que a gente está tranquilo, mas que na verdade não, tem um bocado de coisa para ser resolvida. Então é importante que a gente esteja atento a todos os momentos, nas oportunidades que a vida dá, que às vezes coloca pessoas na sua frente para falar coisas que às vezes você nem gosta, mas que ali tem uma oportunidade de você refletir, situações difíceis que a gente possa estar aproveitando da melhor forma possível, né? Ontem eu participei de uma conversa virtual com o marido sobre pensamento sistêmico e eu acho que cabe bastante aqui nesse tema, quando ele fala de que a gente precisa tirar o foco do problema, né? E, na verdade, olhar numa visão ampliada para tudo que está no entorno, em volta. Então, eu entendo que é importante que a gente tenha essa visão aí das situações, né? Porque aquilo que às vezes para a gente é uma coisa muito ruim, pode ser ali uma grande oportunidade de crescimento, né? Trazer sempre um olhar positivo para as situações. E quando eu falo um olhar positivo, não é um olhar deslumbrado de que tudo está ótimo, que tudo é perfeito, que tudo vai se resolver, porque isso também é um outro extremo, né? A gente precisa buscar aí o equilíbrio, entender as situações com um olhar positivo, no sentido de que ali a gente pode extrair aprendizados. E um alerta, né? Isso é bastante tocante para mim, assim, essa frase, de que essa pergunta, né, que é feita lá no Livro dos Espíritos, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não, né, gente?
É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, vamos ficar atentos a isso, né? E eu entendo que isso faz parte bastante dessa visão que eu falei um pouco antes, né? De que a gente é espírita, se relaciona bem com as pessoas, vive nossa vida sem excessos, não faz o mal a ninguém. Mas será que a gente de fato está fazendo todo o bem que a gente tem capacidade de fazer? Será que a gente está fazendo bem no limite das nossas forças? Isso é uma pergunta que cabe bastante nesse processo aí, nessa reflexão que a gente está fazendo sobre o julgamento final. E é algo que a gente tem que estar sempre se perguntando, porque muitas vezes a prática do bem que a gente precisa fazer está dentro da casa da gente, né? Está com a pessoa próxima e a gente simplesmente se omite de fazer, enfim, por infinitos motivos que não importam, porque na verdade a gente deixou de fazer. E, por fim, essa frase aí me pareceu bastante oportuna, né? Para o que a gente está discutindo aqui do julgamento final. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra, né? Então, a terra, gente, vai ser de quem seguir as práticas de Jesus, né? As leis de Jesus, os ensinamentos de Jesus, melhor dizendo. E assim, a gente sabe tudo o que tem que ser feito, né? Eu aposto que, se eu perguntar aí a vocês que estão me assistindo, exemplos dos ensinamentos de Jesus que a gente deve fazer, vocês vão me dar vários. Mas nem sempre a gente consegue praticá-los, né? Então, o nosso foco precisa ser esse. Precisa ser na prática do bem. Na prática das leis de Jesus, para que a gente, de fato, consiga contribuir para essa terra de amor, né? Essa terra de caridade, de compaixão, de respeito com as pessoas, independente de como elas sejam, né? Essa terra de amor ao próximo. A gente precisa contribuir porque o mundo é feito de pessoas, né? Então, esse texto e essa palestra é diretamente para nós. Não é um conhecimento que passa, senão realmente a Terra está em um momento de transição. Realmente a Terra, como se a Terra fosse entidade, não diz respeito a nós. Diz respeito a gente realizar o que precisa ser feito. Agora, né? Aquele senso de urgência que eu falei. Resolver o que está com problema, a gente sabe. A gente sabe o que tem incomodado a gente sabe, se a gente parar para pensar, a gente vai compreender por que a gente é desse jeito, mas a gente precisa ter coragem para encarar isso e resolver. Eu sou uma pessoa bastante resolutiva assim, no meu trabalho. O problema chega na minha mão, pode ter certeza que eu vou para trás de um, de outro, vou no corredor procurar quem precisa resolver, mas eu vou resolver. E eu tenho refletido que eu preciso ser assim para a minha vida pessoal, né? Para resolver as minhas questões, os meus problemas, os meus incômodos. E preciso usar essa capacidade de resolução para isso. Então, a gente precisa fazer essas reflexões, né? Eu gosto sempre e não tenho nenhum problema com isso, de fazer de mim os exemplos sempre nas palestras que eu faço, para que a gente de fato possa ter clareza de que a gente não está assistindo uma palestra só para conhecer mais sobre a Terra. A gente se informa e amplia o conhecimento para usar
esse conhecimento para nossa evolução e para nossa melhora. Agradeço muito essa oportunidade, foi muito bom. Recebam aí meu abraço bem apertado, como essa imagem aí, cheio de amor. Estou com muitas saudades de encontrar, né, vocês do Centro Espírita Maria Imaculada, de ter aquele momento de conversinha no corredor, na hora de beber a água, aquele abraço apertado, mas vamos ter paciência, né? Vamos persistir aí, praticando bem, contribuindo, se cuidando, para que a gente possa logo, logo estar juntos aí, conversando, refletindo e aprendendo. E, sobretudo, evoluindo, porque esse é o nosso único objetivo aqui na Terra e a gente não deveria nunca esquecer disso. Um grande beijo e um grande abraço para vocês.